Frankenstein começaram em 1994. Na altura a banda, portanto, era eu e era a Filipa, que éramos namorados, e fizemos a banda. Tínhamos um baterista que era o Miguel, que estudava música comigo e gravámos um tema para uma coletânea que era o Portugal Rockers. Entretanto, gravámos o tema do 2000 Pound Bee para a Supermarket Music, né? Portanto, esse tema até fizemos, foi comigo a tocar a bateria e gravei bateria e guitarra e o Filipe acabou por pôr o baixo. E quando há o lançamento do Supermarket Music no Ritz Club, depois até aparece no Blitz, a dizer e tal, os doentes do umbigo, banda com membros dos Dr. Frankenstein, e depois mandei uma mensagem para o Blitz todo indignado. Mas o que é facto é que passado um ano o Sérgio Lemos acabou por entrar para a banda e editamos o nosso primeiro EP, né, em vinil, e é um bocado aí que começa a história dos Dr. Frankenstein. A Filipa sai e fica eu e o Sérgio a tocar a duo. Há ali um espírito, né, do it yourself, e esse espírito até acaba por ser um bocado que tem-nos acompanhado sempre ao longo destes anos, até inclusive o nosso último disco, que é editado por nós, gravado por mim, um bocado a cena do pega no microfone, onde é que eu arranjo o microfone aqui, arranjo uma cena ali, gravamos a bateria aqui, fazemos o reamping ali, e a cena vai-se fazendo. Portanto, todo esse espírito do it yourself que continua presente. Portanto, e a cena sempre, fazer, sempre a bola para a frente, não há meios. Não há um gravador, grava-se com um gravador de 4 pistas, não há isso, arranja-se um nuendo, arranja-se qualquer coisa e a cena sempre se faz. Nessa altura começamos a gravar umas maquetes e acabamos por gravar 5 músicas, no que se vai a tornar o nosso primeiro disco pela Lo-Fi Records do Arnaldo Pedros. E editamos esse disco em 2000, portanto, aí na altura já com o Luís Manso no baixo, e mesmo em cima da saída do disco a Filipa voltou para a banda. Aí com esse primeiro disco acho que é a formação, pode ser a formação clássica, ou pelo menos as mais pessoas que conhecem os Dr. Frankenstein. Portanto, fizemos uma série de concertos, uma série de festivais, tocámos em Paredes de Cor, a Sudoeste, e entretanto começamos a gravar o segundo disco, gravamos o Psychotic Sounds, esse que já sai pela Zona Música, né? Nisto já estamos em 2002, 2003. Depois também é um pouco nessa altura que sai o Manso e o Sérgio, salvo erro, em dezembro de 2002 ou janeiro de 2003, nós estávamos a gravar um EP que também nunca saiu, nunca chegou a ser editado. E a banda ficou um pouco em águas de bacalhau. Por alturas ainda entre o primeiro e o segundo disco começámos a tocar com o saxofone, portanto, com o Pedro Rolão, que trouxe com ele o Alexandre Catalino, o Ricardo Cabanelas, e ainda gravámos, portanto, aliás, eles gravaram no segundo disco. E na altura o Pedro Rolão passa para o contrabaixo, entra o André Marques e entra o Frederico Baltazar, e ficamos assim, tanto como quinteto, e gravamos o nosso terceiro disco, que sai por uma editora americana, a Double Crown Records, e foi também mais ou menos o que foi sustentando os Dr. Frankenstein até 2005, 2006, a altura em que eu, tanto, acabei por num acesso, posso dizer, de mau feitio, despedi a banda toda e fiquei sozinho. Dr. Frankenstein in 4 Dimensions, 3 estão aqui à minha frente. Começo pelo André. André, boa noite. 2010 é o regresso aos discos dos Dr. Frankenstein. Foi talvez o maior hiato em termos de edições. Durante quanto tempo andaram a preparar este disco?
Portanto, nós editámos o Crime Scenes em 2005, entretanto fizemos umas coisas para a Antena 3, penso eu, em 2006, e depois houve uma mudança de line-up. Mas em 2008 a banda acabou por ficar mesmo em Águas de Bacalhau. Portanto, em 2010 estava a tocar com o Duarte e comprei uma guitarra e houve ali um clique qualquer que, de repente, aquilo começou a fazer sentido. Isto é Frankenstein. Falei com o Duarte, começámos a tocar e, no espaço de um mês ou dois, fizemos o disco. Portanto, foi um disco mesmo muito rápido de compor. Como é que hoje, digamos que hoje com a internet, digamos com os MySpaces, Facebooks e afins, temos muito mais feedbacks do trabalho que vamos fazendo. Como é que vocês receberam, digamos, os feedbacks relativamente a este disco, depois de, digamos, tanto tempo parados? A aceitação tem sido muito boa mesmo. E temos feito os nossos concertos, como banda independente que somos, sem grandes apoios e sem grandes managers, mas vamos fazendo as coisas. Temos pessoas que vão à procura do disco, ou porque ouviram na radar, ou porque ouviram aqui, e existe uma procura, e estamos a fazer a nossa média, como fazíamos há uns anos atrás, de fazer 2 concertos por mês. Os concertos vão aparecendo, é um bocado esse, e é esse o caminho a seguir. A banda que começou um bocado do nada, não é? Aliás, como todas as bandas começam entre uma cena de amigos, ou neste caso eu tinha sido ex-capitão, andava insatisfeito, vou fazer uma cena que tenha a ver comigo, que seja a minha banda, não é? E de certa maneira, 15 anos depois, consigo continuar a conseguir arrastar pessoas para nesta ideia um bocado doida que é ter uma banda, não é?